Vamos lê-la no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ainda em pé, vamos falar com Deus. Convido nosso irmão Federico para que faça essa oração, pedindo a bênção de Deus para a exposição do texto sagrado. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por trazer-nos à Tua casa nessa noite. Sabemos que muitos dos nossos irmãos até tiveram dificuldades para vir até aqui, mas ficamos felizes, Senhor, porque Tens colocado em nossos corações a vontade de estarmos na Tua casa, Pai. Te pedimos, Senhor, que estejas com o pregador da noite, tragas a Tua palavra a ele e entendimento a nós, Pai, para que possamos levar a Tua palavra, entendê-la e propagá-la. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém, Senhor. Poder sentar-vos. O tema do sermão desta noite é o caminho da adoração. O caminho da adoração. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Nós temos aqui essa história famosa em que Deus pede a Abraão o praticamente impossível: oferece-me em holocausto o teu filho, o teu único filho a quem amas. E o espírito de obediência de Abraão, até as últimas circunstâncias. Então nós temos aqui uma história melancólica, que parece que iria terminar numa tragédia, mas foi como que o sol se abrindo, e o mesmo Deus que feriu, agora Ele está curando, e Ele está fortalecendo o seu servo, que passou nesse teste de adoração. Na verdade, nós somos chamados para sermos adoradores. Essa é a finalidade das nossas vidas. E Abraão entendeu que não só deveria adorar a Deus Criador, mas também o Deus Redentor. E nessa história de adoração, nós temos 4 coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, que a pessoa, para adorar, ela tem que ser chamada por Deus para ser um adorador. Que a adoração que envolve sempre, trata-se de algo pessoal e não de uma massificação. É algo muito pessoal a matéria de adoração. Terceiro, que ela envolve uma disciplina física, emocional e espiritual. E por fim, que a adoração implica na entrega do melhor, sempre do melhor para Deus. Ninguém adora sem ser tocado por Deus, ninguém adora sem ser chamado por Deus. Nós dizemos que é um equívoco muito grande nós pensarmos que as pessoas que comparecem nos cultos em diferentes igrejas deste país, elas comparecem para adorar a Deus. É claro que há os verdadeiros adoradores, mas a grande maioria do ser humano, dos seres humanos, ela comparece a Deus para buscar uma bênção para a sua família, para o seu emprego, para o seu relacionamento, mas não comparece para adorar a Deus. E em contrapartida também muitas igrejas procuram fazer um culto para agradar
as pessoas que não são regeneradas, que comparecem às vezes somente com esse espírito de súplica, porque todos nós precisamos, crentes e não crentes, precisamos de Deus, precisamos das bênçãos de Deus, mas antes de tudo nós precisamos adorar a Deus, o Deus Criador e o Deus Redentor. Nós encontramos o caso também de uma mulher samaritana, outra história bem conhecida, que ela tinha noções sobre adoração. Ela diz, nossos pais adoravam lá no Monte Gerizim, e ela estava tendo um encontro com Cristo sem saber ainda quem era Jesus, né? Mas vós dizeis que é em Jerusalém. E Jesus disse àquela mulher que tinha essas noções, mas tinha uma vida vazia, uma vida de pecados. E ele disse, olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, ela foi tocada, e Abraão também ele foi chamado para ser um adorador. Então, não é no sentido que nós simplesmente nos expomos, porque a nossa natureza não nos impele a isso. Pelo contrário, é muito difícil uma pessoa ter prazer na lei de Deus, nas coisas de Deus, se ela não é regenerada. Mas aquelas pessoas que passaram por esse processo, elas se tornam verdadeiras adoradoras. Elas têm prazer em adorar o Deus Criador e o Deus Redentor. Essa história que nós não a lemos todos, porque é sobejamente conhecida, a história que Deus prova a Abraão, nós vemos o próprio Deus como autor dessa prova. E Deus o provou não para que ele fosse um homem bom, mas para que ele fosse um homem extraordinário. Um homem extraordinário. Deus quer que seus filhos não sejam pessoas comuns, mas sejam pessoas extraordinárias, que possam luzir nesse mundo de trevas. E então Deus chama Abraão e o prova. E nós sabemos que um arbusto, quando ele é açoitado pelo vento, ele pode se enrijecer e se tornar numa árvore forte. E as pessoas que eram de Deus e passaram por provações, elas se enrijeceram. Aqueles que não eram de Deus são pessoas como aquela casa edificada sobre areia, que não tem alicerce, que se desmoronam. E a nossa vida é assim. E diz que essa prova aconteceu, diz, depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Depois de quê? Ele já tinha passado por muitos problemas, por muitas lutas. Ele falou assim, agora eu estou numa situação de conforto, não vai acontecer mais nada comigo, eu estou estável. Eu estou numa zona de conforto, de uma segurança, eu tenho todas as coisas, talvez tenha saúde, tenha bens, ele era um homem rico. Entretanto, depois de todas essas coisas que ele já havia passado, lutas, e foi agora que estava num estágio bom, Deus, na sua providência e soberania, resolveu prová-lo. E quando Deus o chamou pelo nome da aliança, Abraão, pai de povos, ele acho que pensou, Deus quer falar comigo, talvez ele tenha uma coisa muito boa para me dizer, o que será que Deus quer falar comigo? Mal podia imaginar que Deus submeteria a uma prova tão difícil como a que foi colocada, em que ele foi colocado. Na verdade, meus irmãos, nesse mundo, nós não temos uma situação, nós não podemos nos apoiar numa situação de uma falsa segurança. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por provas, por lutas, de acordo com a vontade permissiva de Deus. E é para o nosso bem. Jó, ele luta sem saber realmente a origem dos seus problemas. E naquelas lutas, a bênção de Jó foi o próprio conhecimento de Deus. Quando disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e vê-lo-ei com os meus próprios olhos e não com outros. Meus irmãos, a palavra de Deus está recheada para que ninguém se engane a respeito das provas a que podemos ser submetidos para o nosso próprio bem. Porque as Escrituras diz
dizem que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas. E o salmista disse: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade. Estava na prosperidade. Jamais serei abalado. Eu estou hoje numa situação muito boa. Eu já tive a minha cota de problemas, de sofrimento. Eu não vou ser mais abalado, eu estou muito bem, né? Então, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Meus irmãos, a pessoa que Deus pede para Abraão entregar, na verdade agora, para ser oferecida, era diferente dos outros sacrifícios da antiga dispensação. Eu não estou querendo agora um bezerro, não estou querendo uma ovelha, mas eu quero o teu filho, o teu único filho, para a tristeza de Abraão, a quem amas. Então, era um momento crucial na vida daquele servo de Deus, quando Deus pede alguma coisa em que estava todo o seu coração. Então, Deus é o autor da prova e é realmente chamado numa adoração, porque a adoração envolve uma vítima, um sacrifício, e ali haveria um sacrifício. Só vai adorar a Deus verdadeiramente quem é chamado, quem é tocado por Deus. Nós podemos participar, mas nós temos que examinar o nosso coração. Diz: Deus procura verdadeiros adoradores. Se há verdadeiros, é também porque há falsos adoradores. E é claro que nós podemos suplicar a Deus, mas quando comparecemos, nós comparecemos para adorar a Deus. É verdade também que nós o adoramos individualmente, não só no culto comunitário, né, que está ancorado no dia do Senhor, no dia da ressurreição de Cristo. E essa adoração, como dissemos, trata-se de alguma coisa muito pessoal. Ele falou para os seus servos assim, disse a seus servos: esperai aqui, vocês fiquem aqui, com jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele não queria levar aqueles servos, porque com certeza eles ficariam horrorizados, com certeza eles intercederiam pela vida de Isaque. Isaac era um garoto, um rapaz muito querido, né, no seu meio. Ele falou: ficai aqui e eu vou, e depois nós vamos voltar para junto de vós. Ele tinha uma esperança, sabia que cria no Deus do impossível, que eles voltariam de uma forma ou de outra. Quem sabe pensando até na ressurreição de Isaac. Quando Cristo inicia sua angústia, ele leva consigo a 3 discípulos. E deixa-os na entrada do jardim. Porque quando vamos adorar a Deus, nós temos que descobrir a questão da individualidade. Há pessoas que não se sentem bem adorar a Deus numa capela. Eles querem um trabalho imenso, grandioso. Eles pensam que a sua adoração está em decorrência de um pregador famoso ou de um ambiente. Na verdade, nós temos que aprender a adorar sozinhos a Deus também, não só na grande congregação, mas adorarmos a Deus de uma forma pessoal, evitando aquilo que se chama massificação. Deus pediu o impossível a Abraão, e ele creu no impossível e compreendeu a essência e marchou sozinho para aquele ato de adoração. Às vezes, na adoração, nós estamos preocupados com as pessoas que estão presentes. Estamos preocupados com tantas outras coisas que nos distraem. Mas Abraão foi sozinho. E ele falou: eu vou adorar a Deus, depois eu volto. E não permitiu, inclusive, que os servos o acompanhassem. Nós precisamos aprender e não questionar realmente com Deus certas coisas.
Essa massificação tem se tornado muito estranha no cristianismo moderno. Nós temos algumas meia dúzia de pregadores famosos que recebem muitas curtidas no Facebook, nos mídias sociais, porque eles se especializaram em falar mal da igreja brasileira. Eu nunca concordei com isso. Aprendi até com simplicidade que roupa suja se lava em casa. Eles expõem todos os problemas, que problemas existem em todos os lugares, e não pregam realmente uma mensagem de salvação, uma mensagem para as pessoas de fora, para aqueles que estão cansados e oprimidos. Mas eles se especializaram em falar mal da igreja, que é uma coisa que jamais deveríamos fazer. Eu creio que nós devemos nos reunir, sim, em reuniões para nos examinarmos, e a Bíblia diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo mundo. Nós reservamos esse momento, às vezes numa classe de escola dominical, num culto de quarta-feira, mas quando pregamos aos de fora, nós não temos que expor para que as pessoas que ainda não são regeneradas e ainda não entendem, falam, bom, se eles têm essas dificuldades, o que eu vou fazer lá no meio deles também, se eles têm tantas dificuldades entre si, e os seus próprios pregadores são especialistas em falar mal da igreja brasileira. Meus irmãos, a igreja é a noiva de Cristo. A igreja que nós amamos, e nós a amamos porque Cristo morreu pela igreja, Ele derramou o seu sangue por ela. Nós temos que falar bem da igreja, nos cuidarmos como igreja, e nos cuidarmos, e nessa adoração, nós pensarmos no nosso próprio coração, na nossa própria vida. Abraão, naturalmente, tinha os seus questionamentos também, sobre será que Deus é um Deus cruel que pede o meu filho? E nós vemos que Abraão agiu prudentemente quando não deu publicidade a esse ato de adoração. Porque nós encontramos, mesmo no caso de Moisés, quando Zípora não quis circuncidar o menino, Deus queria matar Moisés, e ela entendeu que a circuncisão era um sinal da justiça da fé, que precisava circuncidar o menino, mas ela virou-se para Moisés e disse, você é um esposo sanguinário, você é um esposo sanguinário. Então, imagine como que Abraão iria encarar sua esposa, depois se houvesse sacrificado seu filho, de mesmo ter passado por aquele processo de sofrimento. O que ele diria aos povos, que os povos diriam, os cananeus, os ferezeus, os amorreus que habitavam aquela terra, diante de um ato e do ato de obediência a um Deus que pediu a ele o impossível do ponto de vista humano. Meus irmãos, a adoração não é muitas vezes aquilo que se julga hoje de uma adoração fácil. Nós gostamos de cântico e o culto tem uma liturgia que tem momento de contrição, tem momento de exultação, tem momento de gratidão, tem todos esses momentos do culto. Mas a adoração envolve disciplina pessoal, envolve disciplina emocional, envolve disciplina espiritual. Primeiro, o lugar do sacrifício. Você vai ao monte, era o Monte Moriá, onde nós sabemos que mais tarde foi construído o templo. 3 dias de viagem. E quando nós vamos caminhando para uma situação difícil, cada momento parece uma eternidade. Agora imagine aqueles 3 dias de percurso. E o menino dizendo, pai, e essa palavra pai, para muitos de nós é uma palavra muito enternecedora. Pai, nós temos tudo para o holocausto, para o sacrifício. Nós temos o cutelo, nós temos a lenha, nós temos o fogo que aquece, nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Mas onde está a vítima para o holocausto? E aquilo durante aqueles 3 dias. E o pai, tendo que responder a essa pergunta do filho, nesse ato de adoração, e Deus disse a ele, você me oferece em holocausto, não só oferecê-lo, mas tinha todo aquele ritual de holocausto. E o que aconteceu? Antes mesmo, nesse preparo, que nós vemos um preparo físico, que Abraão levantou muito cedo. Nós não gostamos muitas vezes de nos levantarmos cedo. Ao domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Eu já fui muito quando criança, na escola bíblica dominical.
E levantamos cedo quando temos que trabalhar para receber nossos salários, não é? Mas Abraão levantou-se de madrugada. Diz que ele rachou lenha para o holocausto. E foi para o lugar que a Deus havia indicado. A adoração sempre deve ser da maneira que Deus prescreve. Não é porque eu gosto, que eu acho que funciona, porque é interessante, porque é bonito. A adoração deve ser como Deus prescreve na sua palavra. Então, quando chega lá no Monte Moriá, e levantaram muito cedo, ele faz também que Isaac carregue a lenha. Parece muita crueldade. Mas aqueles que conhecem a Escritura sabem que aí é uma tipificação de Cristo, porque quem carregou o madeiro foi Jesus. Quem foi a vítima foi Jesus por nós. Diz que Jesus Cristo, ele foi obrigado a desfilar pelas ruas de Jerusalém carregando o madeiro, a sua cruz. Apenas uma pessoa ajudou, um homem chamado Simão de Cirene, isso é do norte da África, possivelmente um negro, que vinha voltando do trabalho e deve ter pensado naquele dia, mas eu sou uma pessoa infeliz, já trabalhei e ainda tenho que ajudar alguém a carregar uma cruz pela rua de Jerusalém. Mas eu penso que quando esse homem se deu conta mais tarde que ele havia ajudado Jesus Cristo a carregar a sua cruz, foi uma coisa gloriosa. Isaac carregou a lenha e Abraão não poupou seu filho espiritualmente. Diz que Isaac cumpriu tudo na sua obediência também paterna. A Bíblia diz também que Deus não poupou o seu filho. Aquele que não poupou o seu filho, como também nos dará em Cristo todas as coisas. Todas as coisas as pessoas pensam que vai dar o que ele precisar. Ele vai dar todas as coisas necessárias para a nossa vida e para a nossa salvação. Inclusive provas. Então, tudo isso é uma preparação e Abraão, quando o filho pergunta, ele tem uma resposta que deve ser a resposta do crente. Jeová Jirê, o Senhor proverá para si, meu filho. Meus irmãos, Deus vê a aflição, Deus vê o coração do verdadeiro adorador, não do consumidor da fé. Muito em voga nos nossos tempos. E Ele provê o necessário, como proveu aquilo que é fundamental para as pessoas que são de Deus. Para os que não são de Deus, eles não adoram a Deus, eles não agradecem por Jesus Cristo, eles não têm a mínima ideia do que quem é Jesus Cristo. Como se participar de uma santa ceia, que é da vontade de Cristo que nós participemos, que nós façamos isso em sua memória, e que é também um meio de graça, de fortalecimento da nossa fé. E consiste, meus irmãos, na entrega do melhor. Às vezes nós pensamos que para Deus qualquer coisa basta. Eu penso que a igreja não gostaria de ter um pastor relaxado, seus pastores relaxados. Que chegássemos atrasados, todos desarrumados, fizéssemos brincadeiras impróprias, falássemos algumas coisas não calcadas na palavra de Deus, porque só simplesmente para divertir as pessoas. Não, meus irmãos, nós não podemos oferecer qualquer coisa para Deus. Nós temos que oferecer o melhor. Porque Deus ofereceu o melhor para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abraão foi um homem que sentiu um pouco dessa coisa de Deus, porque Deus também tinha um só filho, e um filho maravilhoso. Um filho que nunca lhe contrariou. Ele falou, esse é o meu filho em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu creio que nenhum de nós podemos dizer isso a todo tempo, ou diremos a todo tempo. Jesus era um filho maravilhoso, um exemplo para os filhos. Mas Deus não o poupou e entregou por nós. Ele deu o melhor. Há um texto na Bíblia que é sempre bom que nós preguemos para reavivar a nossa memória, quando uma mulher comprou um perfume caríssimo.
e quebrou aquele vaso de alabastro, ungindo a Jesus, derramando sobre Jesus, despertando aqueles comentários que nós sempre conhecemos. Ah, mas para que isso? Como as pessoas falam, mas como é que você vai adorar a Deus? Para que tanta coisa? Você não precisa disso, não. Eu estou me sentindo bem, por que você tem que fazer isso? Eu estou bem. Mas aquela mulher deu o melhor e despertou aqueles comentários desairosos. Falou, para que gastar tanto? Por que você faz tanto? E outros disseram, olha, aquelas desculpas que procuram corrigir, né? E pessoas assim são terríveis como amigos, eles têm uma influência maléfica na vida das pessoas. Podia pegar isso e esse dinheiro e dar para os pobres, mas não estava interessado em pobres. E Jesus disse, os pobres, vocês sempre temos condições de fazermos algumas coisas pelas pessoas. Mas Jesus, ele elogiou e disse, deixa essa mulher, não vamos criticá-la. Ela fez uma boa ação para comigo. Meus irmãos, tem gente que critica aqueles que adoram a Deus, que servem a Deus. E não sei por que essa preocupação, ou por que não fazem o mesmo, naturalmente porque não passaram por essa regeneração. Porque eles não são chamados para ser adoradores. Talvez eles gostem da música, de um sermão eloquente, que ora em seu favor, dele receber uma bênção, mas ele não quer adorar a Deus. Aliás, o ímpio não permanece na congregação do justo. Um dia ele vai embora. Mas como nós lemos aqui no começo, mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 em outras partes. Mais vale um dia. E essa mulher entregou o melhor. Isaías diz, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar por mim e por você. Eu não estava lá, não estava presente, mas estava por procuração. Nosso dever é retribuir aquele amor e seguindo nas pisadas do crente Abraão. Nós cantamos no início, ao Deus de Abraão, louvai. Mas ele é o nosso Deus. A Bíblia é um livro só, de um povo só, de um Salvador só. O pacto abraâmico ainda vigora. E nós seguimos a fé, as pisadas do velho crente Abraão. E quando nós abrimos mão daquelas coisas que são nosso consolo, na verdade, nós temos ainda mais a bênção de Deus e o consolo de Deus. Porque diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque há pessoas na família que atrapalham. Eu só vou entregar a minha vida por fazer a minha pública profissão de fé quando a minha esposa, ou quando o meu esposo, ou se o meu filho, já conheci gente que estava interessado que o filho seguisse. No momento que o filho tomou uma decisão de não seguir, deixou de seguir. E aquele que não aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode, não tem condições, não tem os requisitos. Porque adorador é aquele que realmente ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a alma, de todo entendimento, de todo pensamento. Não é aquele que se esbarra por quaisquer coisinhas. Por causa de um probleminha, porque alguém disse isso, porque aconteceu isso. Meus irmãos, nós temos que olhar para o exemplo, a fé desse velho crente Abraão, que entregou o melhor para Deus, que foi chamado para adorar, que era uma coisa pessoal, que independia de uma multidão para estar com ele. Ele foi sozinho, deixou lá o seu servo, falou, eu vou lá, depois eu volto. Nós não podemos permitir que ninguém nos atrapalhe nesse espírito de adoração, ninguém. E isso envolve muita disciplina física,
Levantar cedo, rachar lenha. Emocional, aguentar durante 3 dias de caminhada, o menino dizendo, meu pai, como que vai ser isso? Nós temos tudo, falta o principal. Deus proverá para si. E quando Abraão levanta o cutelo para imolar seu filho, e ele o faria. Às vezes nós temos uma obediência muito condicional. Eu obedeço até aqui. Daqui para lá não. Deus disse, não faça isso porque eu sei que temes a Deus. É claro que é uma linguagem humana. Deus sabia já, mas quem precisava saber era Abraão. É você que precisa saber até que ponto você adora a Deus, você pertence a Deus, você quer servir a Deus, ou você quer as bênçãos de Deus somente. Mas, irmãos, há muitas pessoas que não têm os problemas que talvez alguns nós temos. Eles não precisam estar preocupados com saúde, são saudáveis. Problema de família, às vezes tem uma família mais bem estruturada até, mas falta o principal. Eles não têm realmente aquele que se entregou por nós, aquele substituto que foi o Cordeiro, ao qual João Batista se dirigiu e disse, eis aí o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Concluindo, aquele anjo que bradou a Abraão, na verdade era o Verbo eterno. Era aquele que nasceu em estado pré-encarnado, haveria de receber um corpo e viveria uma vida perfeita e teria uma morte vicária por nós. Quando foi para ser imolado, ele virou-se para o Pai e disse também a palavra, né? Só que aqui ele não diz Pai, é uma situação tão terrível, ele diz, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? E Deus não o poupou, Deus Pai. Permitiu que ele fosse entregue por nós. E dessa forma, agora nós temos o nosso substituto. De sorte que nós temos a salvação não em nós, mas uma salvação que foi realizada por nós. Em nós é a obra do Espírito Santo. Por nós é a obra de Cristo. O Espírito Santo nos leva a olharmos para essa vítima perfeita que morreu. E agora nós entendemos não só o Deus Criador, mas também o Deus Redentor, aquele que se ofereceu por nós. Abraão foi conscientizado de que Deus vê e provê e da própria encarnação de Cristo. Lá no Novo Testamento diz que Abraão viu o meu dia, Jesus falou, e ele se alegrou, porque não há nada mais importante que isso. Meus irmãos, Deus procura verdadeiros adoradores. Não porque eu gosto. Eu gosto de ir à igreja. Nós gostamos de tantas coisas, né? Mas qual a motivação? A nossa motivação é adorar a Deus comunitariamente, como devemos fazê-lo também individualmente. E nós adoramos porque nós somos chamados. Porque se nós não formos chamados, nós podemos até estarmos aqui, mas a nossa mente não estará. O nosso coração não estará. Quantos filhos estarão para agradar seus pais? O que o pastor vai pensar? Não se preocupe comigo, meus irmãos, né? Tem gente que se preocupa até com o meu coração, né? Não podemos dar muito trabalho para o pastor, já teve alguma dificuldade. Se preocupe com a sua vida espiritual, né? Se preocupe com a sua vida espiritual. Ninguém é chamado para ser, ninguém adora sem ser chamado, ninguém adora verdadeiramente sem ser tocado por Deus. Isso é uma coisa pessoal. Você não depende da sua esposa, do seu esposo, seu filho, é uma coisa pessoal. Envolve, sim, disciplina. Abraão levanta cedo, ele toma todos aqueles preparativos, ele caminha. E o culto deve ser uma coisa preparada. Nós não podemos chegar aqui esbaforido e sem preparação e o coração agitado por certas coisas. Nós devemos ter um preparo. Disciplina emocional. Eu já disse aos irmãos que às vezes eu parecia no culto meio esbaforido por alguns aspectos, não quero lembrar aqui. Falei, isso não pode continuar assim, né? Mas acima de tudo a adoração é espiritual.
e deve ser a entrega do melhor para Deus, não do que sobra. O profeta dizia, oferece no altar lá para o rei uma ovelha com defeitos, né? Um pão imundo, vê se ele vai se agradar de ti. Quando a gente comparece, a gente tem que ter esse espírito que vai se perdendo. Muitas igrejas parecem salas de aulas hoje, né? Do jeito que são as salas de aula lá fora, né? Na atualidade. Então, envolve disciplina, envolve também na entrega do melhor, por quê? Porque Deus ofereceu o melhor para nós. Não há nada mais que Deus possa nos oferecer melhor do que já nos ofereceu. Basta nós aceitarmos, e quem não é regenerado, quem tem dúvida, e os sintomas são muito claros de quem não é regenerado. Não só o testemunho interno, mas as evidências externas, deve orar, Senhor, eu vou a Ti. E Jesus disse, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Me recebe, me transforma, me torna um adorador. E depois então peça as coisas necessárias para a sua vida e para a vida da sua família e para todos nós. Que Deus nos abençoe.